Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Quinta das Jabuticabeiras, que traz hoje um debate muito especial, no início da primavera, na comemoração do Dia da Árvore, que nós fazemos todos os anos aqui, cuja data é dia 21 de setembro. E nada melhor do que ouvindo Vivaldi, as 4 estações de Vivaldi, mais precisamente, a primavera. Sejam bem-vindos. Atrasamos um pouco devido à questão técnica, mas vamos a essa conversa que vai ser muito especial nessa saudação que vamos fazer à primavera. O encontro desta manhã coloca em debate, numa pauta que pensamos ser muito interessante, que é sobre a agricultura biodinâmica. E o tema é o seguinte: uma visão da natureza sob a ótica da biodinâmica. E, para isso, nós temos convidados muito especiais aqui na Quinta das Jabuticabeiras. É claro, um debate que a gente preserva todos os cuidados necessários em relação à saúde nesses tempos de pandemia. Nesse debate, nós vamos ter conosco, ao longo de 1h30, 1h45, um professor que tem sido muito importante para o trabalho que nós vamos desenvolvendo aqui nos últimos 11 anos, que é o professor Paulo Vitor Dutra de Souza. Ele é vice-diretor da Faculdade de Agronomia da URGS. Ele é um professor do Departamento de Horticultura e Fruticultura da URGS, da Faculdade de Agronomia da URGS. Temos também aqui conosco Marcelo Pedroso. Marcelo Pedroso, ele fez Belas Artes, e falo em Belas Artes porque vou explicar o trabalho que ele faz aqui na Quinta, e resolveu fazer agronomia. É formando em agronomia. E há 10 anos atua, mora aqui em Viamão, e tem uma participação muito ativa aqui, que é um principal centro de agricultura orgânica do estado do Rio Grande do Sul. E o nosso convidado muito especial, uma pessoa muito querida nossa, tive a oportunidade de conhecê-lo, de participar de cursos dele, que é o João Amadeu Volkmann, que está lá em Sentinela do Sul. Quem vai a Tapes, à direita, lá é a fazenda chamada Alto das Criúvas, é esse o nome, fazenda Alto das Criúvas, é esse o nome, né? E nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso. Pedir para falar novamente do Paulo Vitor aqui. O Paulo Vitor vai falar em seguida, depois, em seguida, entra ele, depois entra o Marcelo e depois entra o nosso convidado muito especial. Então, a orientação aqui que eu recebo é para começar com o Paulo Vitor. Paulo, okay. Seja bem-vindo. Tivemos uma mudança de sequência aqui. O Paulo, tá bem. Paulo, que tem sido um grande parceiro, dedicado, quantas vezes veio aqui nos orientar, nos dar orientação segura para o trabalho que pretendíamos desenvolver ao longo desses 10 anos e que agora, graças ao estímulo que eu recebi do meu filho, o Diego, que se aprofundou nessa questão da biodinâmica, nós resolvemos enveredar de leve, com todo carinho, com todo cuidado, sem querer ser nenhuma referência especial, mas se dedicar à biodinâmica. Eu tenho o grande prazer de te receber nesse início de uma nova caminhada aqui da Quinta das Jabuticabeiras. Por favor. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para poder estar nesse bate-papo aqui com vocês, e parabenizar a ti, Barrinoevo, e a toda a equipe aí envolvida nessa organização. Saudar também o Marcelo, amigo de bastante tempo já, conhecido nosso. Saudar o João também participando, nesse nosso bate-papo. Destacar nesses minutos que eu tenho de fala, eu vou centrar
mais a minha conversa dentro desse nosso bate-papo na minha área, né, de ação, que é a fruticultura. A Faculdade de Agronomia da URGS, mais o meu departamento, nós temos trabalhado há mais de 15 anos dentro de uma linha de pesquisa que dá um enfoque às frutíferas nativas. E como a ideia aqui de vocês é tentar desenvolver um plano, né, ligado a uma organização social para diversificar a fruticultura ou a agricultura na região de Viamão, eu acho que as frutíferas nativas têm um excelente potencial como diversificação. Primeiramente, porque isso é do ser humano, desmerecer o que é nosso, o que é nativo. Historicamente, na minha área de fruticultura, é bem assim. Normalmente, a gente tem dado enfoque para o exótico. Tanto é que a nossa área produtora de fruticultura no mundo inteiro é ligada, né, às frutíferas trazidas de fora. Mas nós temos uma diversidade gigantesca no Rio Grande do Sul. E o nosso enfoque tem sido o nosso trabalho a conhecer um pouco mais as mirtáceas, que são as pitangueiras, jabuticabeiras, cerejeiras, goiabeira serrana, e as arecáceas, que são as palmeiras, no nosso caso aqui principalmente o butiazeiro, e nós temos a jussara, né, que pode nos dar o palmito, mas também pode nos dar o nosso açaí. Então, eu quero destacar nessa linha, e depois nós vamos amarrar com a conversa do João na questão da biodinâmica em si, porque existe um potencial absurdo, né, primeiramente, no enfoque de nativas, é conhecer o que nós temos. E o que a gente tem visto é que, lamentavelmente, a gente tem perdido muito material genético sem conhecer. Exemplos, por exemplo, os butiazais do sul do estado, butiazais do litoral norte, que têm sido dizimados, perdendo para a lavoura, por exemplo, ou perdendo para a expansão urbana. As nossas nativas mirtáceas pouco se conhece. A gente tem feito levantamentos no estado inteiro e é impressionante a diversidade, tanto, por exemplo, enfoque em jabuticaba, enfoque em pitanga, a diversidade em porte de planta, em tamanho de fruto, em coloração de fruto. Os trabalhos que a gente tem feito com o potencial nutracêutico dessas espécies é gigantesco. São frutíferas que têm uma quantidade de vitaminas enorme, uma quantidade de minerais enorme. Para que tenha um exemplo, a goiaba serrana ou a feijoa, ela tem um nível, uma quantidade de iodo no fruto que tem sido usado, inclusive, recomendado para tratamento de quem tem hipotireoidismo. Trabalhos que nós fizemos na URGS também mostraram que as mirtáceas têm componentes tanto nos frutos quanto em folha, que conseguem eliminar salmonela. Então, só para citar uns poucos exemplos do potencial que existe e que nós temos à nossa disposição, basta a gente trabalhar. Então, é importante o destaque, como uma forma de diversificação das propriedades no entorno, da nossa região metropolitana aqui, como uma forma de alimentar turismo, de diversificar a propriedade rural, agregando valor, como uma forma, inclusive, de alimentar a ave e fauna, que são essa miscelânea de frutas também, nós temos que pensar como natureza. É um complexo, é um sistema que nós temos que trabalhar. E a biodinâmica entra nisso aí. É mais do que produzir uma planta, é todo o complexo envolvido nesse sistema. E a gente tem percebido um outro detalhe muito importante nesse sistema complexo, aí passando principalmente para as exóticas, que o ser humano tem destruído a natureza trabalhando com monocultivos. Eu fiz o meu doutorado numa região da Espanha, onde o lençol freático foi contaminado por nitratos, a água está imprópria para consumo. Região de Valência, por exemplo, tem que buscar água para consumo humano a 300 quilômetros de distância,
porque a agricultura contaminou o lençol freático por excesso de adubação nitrogenada. Só para darmos um exemplo, né, do que nós precisamos mudar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem acompanhado regiões, por exemplo, que eu trabalho com viticultura, e existem desequilíbrios grandes de nutrição, pensando em uva para vinificação. Excesso de adubação sem haver necessidade, né? Então tem que existir todo um manejo diferenciado, né, na fruticultura, pensando no equilíbrio, melhorando qualidade de vida, reduzindo ou abolindo o envenenamento do ser humano que está trabalhando na área, o envenenamento da propriedade rural em função do mau uso, né, de todos os produtos envolvidos no sistema, né? Então, mais uma vez, eu quero cumprimentar a iniciativa de vocês aqui promovendo esse evento, promovendo esse debate, né, e vou ficar à disposição aí, passo a palavra para os colegas e fico à disposição para a gente seguir batendo bola aí. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Vitor. Eu estava acompanhando a tua exposição, muito interessante, como observador atento dessa região, que não é ainda reconhecida, pelo tamanho que efetivamente tem. E esse é um dos papéis que eu entendo, acima de qualquer coisa, como comunicador e jornalista, é mostrar o que é essa região, que é 3 vezes superior à área de Porto Alegre. E falavas em butiás, realmente. Aqui em Viamão tem a melhor pesquisa sobre butiazeiros que existe, não digo no Brasil, porque isso, butiá do Sul, né? Mais Argentina e Uruguai, né? Mas tem pesquisa desenvolvida pela ex-FEPAGRO, aqui ao lado, no centro da FEPAGRO, aqui perto de Tarumã. São pesquisas fantásticas de espécies especiais e que ninguém sabe. A própria academia não sabe. Essa aproximação com a academia é muito importante. E tem 2 técnicos, o Gilson, me lembro de um nome deles, o Gilson, que se dedica há 20 anos a isso. E também falavas do plantio de nativas, frutíferas. O que tem aparecido nesses 11 anos que eu frequento aqui, o que tem aparecido de pássaros, à medida que se planta, os bugios estão chegando diariamente aqui. O Marcelo se depara com eles seguidamente, querem participar da poda também, junto com o Marcelo, já estão íntimos aqui no sítio. Mas, João, tivemos uma pequena mudança por questões técnicas e chegamos num momento muito especial aqui de te ouvir. Por esse trabalho maravilhoso que há mais de 30 anos tu desenvolves aí em Sentinela, a produção de arroz biodinâmico. Eu consumo, está aqui na mesa, vários produtos, porque eu consumo, compro, tem aqui à venda. Eu sei que no Zafari, sempre que me falta, eu compro no Zafari o arroz biodinâmico, e nós temos vários produtos, e o almoço hoje vai ser a base do teu arroz, evidentemente. Mas agora tens o teu tempo para fazer a tua exposição, muito aguardada. As pessoas que estão ligadas já manifestaram interesse em falar contigo, em te ouvir. Isso é um debate que ficou muito restrito. Esse debate tem que popularizar, as pessoas têm que conhecer. Não pode ser um conhecimento escondido, reservado, uma filosofia de poucos. As pessoas que produzem, elas têm que ter consciência. E eu, que não sou conhecedor de nada desse assunto, eu sou um aprendiz aqui, através do que o Diego me fala, estou procurando compreender, e compreendi a ideia. E agora quero ouvir um pouco mais e aprender contigo. Tens aí 25 minutos à tua disposição, João. Bom dia a todos. É uma grande alegria, uma grande honra estar participando desse evento, mesmo sendo virtualmente hoje aqui. Quer dizer que, na fantasia, eu preciso imaginar que tem esse coqueiro balançando atrás de mim, apesar de não estar junto com vocês.
mas me sinto acolhido de forma muito amorosa por todos e espero poder contribuir à altura desse evento e os ouvintes também que desfrutem desse nosso debate com boa apreciação nesse momento tão importante que a primavera começa a surgir com tanta exuberância. O Dia da Árvore também, tão importante para nós, ela tão esquecida, né? Atualmente a gente escuta no mundo inteiro as crises da água, os incêndios acontecendo em toda parte, e aí quando a gente planta a árvore, a gente pode dizer que está plantando água, né? Ela faz essa ligação do cosmos com a Terra com tanta sabedoria. Eu escutei de um senhor dizendo que a árvore ela está num estado de meditação tão profundo, que nós teríamos que tentar alcançá-la para poder nos comunicar com ela. Nós teríamos que entrar numa meditação tão profunda quanto a dela para poder compreender quem é esse ser tão especial que é a árvore, né? Ela nos protege, nos alimenta. Eu adorei ouvir o professor Paulo comentando sobre o butiazeiro. Nós, antes de eu nascer aqui na região de Arambaré, tinha a maior fábrica de colchões da América Latina. Não sei se o professor Paulo sabe disso. Sabia, Paulo? Eu soube, João, que inclusive eles exportavam para a Alemanha para produzir, para forrar os bancos dos Fuscas. Isso mesmo. É verdade? Essa fibra, é verdade, essa fibra maravilhosa, então, quer dizer que ela pode nos servir de abrigo, ela pode fazer o telhado da nossa casa, é um telhado de muita qualidade, ele pode fazer o colchão onde nós vamos dormir em cima. O centro do colchão é feito com a crina da folha do butiazeiro, né? E depois tu faz um lado, para o verão, tu faz com a crina de cavalo, para ficar fresquinho, e o outro lado tu faz com lã de ovelha. É o melhor colchão do mundo, não tem tecnologia melhor que essa. E quando ele ficar velho, tu pode botar na horta e plantar verdura em cima, não tem problema nenhum, quer dizer que ele é reciclável completamente, né? A polpa dele lá em Garopaba a gente pode comer, até desfrutar de sorvete, né? Havia o costume de fazer cachaça com butiá também, que era medicinal. Eu me criei quebrando a amêndoa para comer o que tem lá dentro, quer dizer que também é outra substância muito nutritiva, excelente para o cérebro, né? As crianças deveriam poder ter a oportunidade de comer um pouquinho, uma vez por semana, um pouquinho dessa amêndoa como um medicamento cerebral, vamos dizer, em vez de Ritalina, dar isso aí para as crianças comer. E toda a descoberta de quebrar e martelar o dedo um pouquinho na hora de quebrar a amêndoa, tudo isso faz parte desse aprendizado, né? E, claro, algumas deveriam ser plantadas de novo, mas temos essa maravilha que a natureza nos doou, né? A gente aprende até na questão das belas artes. Temos um ex-aluno do Belas Artes ao nosso lado aí, e quando a gente fala em verde, na hora da pintura, vou usar o verde oliva, enquanto que nós deveríamos dizer, não, vou usar o verde butiá, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E citar a cor como sendo o butiá, a cor. E se a gente descer mais um pouco, chegamos em Santa Vitória do Palmar. Sobrou só Santa, não tem mais nenhum Palmar, só estou atravessando a fronteira. Tu entra no Uruguai, tem aquela maravilha dos butiazais lá ainda, né? Mas lá de cá, infelizmente, devido a toda essa pressão que o agricultor teve que exercer sobre a natureza para extrair tudo que o homem quis ordenhar dela o máximo possível, houve uma miopia, esquecendo da paisagem produtiva. Nós temos a condição hoje de recompor a paisagem e torná-la uma paisagem produtiva. Seria talvez essa a ótica que a biodinâmica poderia trazer, o momento que nós nos colocarmos, digamos, com um cadeado na porteira e dizer, bom, aqui não entra mais nada de insumo de fora e eu vou precisar dar conta de agora com o que há dentro desse meu organismo agrícola, seja uma área de menos de 1 hectare, uma horta, que seja uma propriedade pequena de 5 hectares, 8 hectares, ou uma grande propriedade rural, ou mesmo um assentamento da reforma agrária, que também, às vezes, fizeram assentamento em áreas grandes, estão subdivididos, mas olhando o conjunto da paisagem, ainda é uma propriedade grande. Então, olhar esse vale, ou como essa encosta dessa lagoa pode ser autossuficiente em fertilidade do solo, sem fazer esse transporte enorme de substâncias que gera um monte de gasto de energia e que
o homem tenta ser mais inteligente que a natureza, né? Como é possível que as florestas de araucária lá em cima, em São Francisco de Paula, se mantiveram autossuficientes em fertilidade do solo, produzindo toneladas de amido por hectare ano e ainda com a possibilidade de produzir madeira, né? Nós poderíamos estar colhendo permanentemente araucária nessa área sem determinar nada da paisagem. Nós poderíamos estar tranquilamente buscando essa produção que a natureza teria condições de fornecer, colhendo as árvores maduras e, ao mesmo tempo, colhendo pinhão permanentemente, tendo produção de amido. Se fosse fazer uma pesquisa de longo prazo, em 1 hectare de araucária, em 100 anos, nós teríamos mais produção do que 1 hectare de milho em 100 anos. Quer dizer, todos os anos plantando milho num hectare, ele pode ter anos de seca, anos de problemas climáticos, enquanto que a araucária tem essa estabilidade de produção permanente de amido. Então, são alguns detalhes que nós temos que voltar a encontrar dentro do bom senso de todo o conhecimento que o ser humano já desfrutou, já descobriu hoje, né? Todos esses conhecimentos de astronomia que nós temos a nosso favor hoje, para até no momento de podar uva. Será que teria alguma necessidade de ter conhecimento de astronomia para podar uva? Essa resposta a gente pode encontrar, talvez, lá na antiga frase chinesa, onde eles diziam que a agricultura é a arte de cultivar o solo. Eu não falei solo, mas eu falei solo, né? Então, como que é esse toque humano sobre as plantas, fazendo com que ela realmente venha a produzir de forma mais perfeita do que ela já o faz? Como o ser humano tocar a natureza e tornar essa arte mais aprimorada do que ela já é em si. Ela já é uma sinfonia enorme, muito complexa, que nós nos alçamos a dissecar ela e tentar entendê-la, mas nunca conseguimos pegar, sempre escapa a nossa capacidade de compreensão. E talvez, se nós permitíssemos o nosso coração entrar nesse processo do pensar, talvez a gente, dessa forma amorosa, pudéssemos novamente desvendar como a natureza funciona. Ficou a pergunta no ar: como eu posso, em busca do conhecimento da astronomia que nós temos hoje, podar a uva? E que eu posso fazer uma poda na uva de tal forma que ela vá formar muita folhagem, muita produção vegetativa e poucos frutos. Basta que eu pode uma poda bastante atrasada em um dia que a Lua está numa constelação e faça esse processo vegetativo ser muito mais exuberante do que seria o alvo, né? Que o alvo seria a produção de fruto. Então, uma poda mais precoce, quando a Lua está passando em cima da constelação, né, de Leão, por exemplo, ela vai trazer essa qualidade de formar bastante cacho e não ser uma planta com muita formação de broto e formação de folhas. Como esse conhecimento de astronomia pode nos contribuir? Aí eu cheguei no Parreiral que ele está um pouco decrépito, ele está fraco, ele está magro, vamos chamar, né? Ele não está com força. Naquele ano eu não vou buscar tanta produção de frutas, mas eu vou dar um impulso para que ele fique vegetativamente muito forte, para que no ano seguinte, sim, eu conseguir formar muitas gemas, para que no ano seguinte, então, sim, eu vou desfrutar de uns cachos mais exuberantes e mais produtivos. Então, é quase há 2 anos à frente eu estou planejando o que eu vou querer com o meu parreiral. E essa arte o agricultor sempre tinha em suas mãos. Prova é que final de 1700, início de 1800, onde estava o Ministério da Agricultura? O Ministério da Agricultura ele é junto com o Ministério da Educação e das Artes. Imagina como nós fomos dissecando e hoje nós somos o Ministério da Agricultura separado do Ministério da Educação. Então, é agricultura, é cultura que nós estamos construindo junto. Então, eu considero esse momento, que a gente está tendo essa festa, essa reunião hoje, como um período semelhante ao renascimento que teve na Europa há alguns anos atrás. Então, é o renascimento do conhecimento que já dispomos.
Isso é o que a gente traz com esse conhecimento da antroposofia, que seria, digamos, o berço filosófico da agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica, ela nasce em 1924, na Alemanha, a pedido de agricultores que sentem uma perda de fertilidade do solo e de vitalidade nas sementes. Esses agricultores vão lá e chacoalham, vamos chamar um sábio, não? Uma pessoa que vinha trazendo muita novidade em vários âmbitos do conhecimento humano, na questão da medicina, da pedagogia, da arquitetura, das artes, ele vinha trazendo muita novidade e esses agricultores vão lá e chamam. Então, esse senhor, o austríaco Rudolf Steiner, ele traz 8 conferências onde traz toda uma nova cosmovisão, uma nova concepção de mundo, e ali o título que ele traz, ele não falou em uma vez nessas 8 conferências em biodinâmica, ele diz conhecimentos científicos espirituais para o prosperar da agricultura. Ele imaginava a possibilidade de nós fazermos agricultura de tal forma que se produzisse alimentos que realmente venham a alimentar o ser humano em harmonia com a natureza. Então, a gente pensar em agricultura para daqui a 300, 400 anos, esse é o nosso compromisso, de que a gente possa dar a segurança que daqui a 300, 400 anos esteja produzindo alimentos em qualidade e quantidade suficiente para a humanidade. Esse é o desafio da agricultura biodinâmica. E eu acho que ela tem condições de cumprir isso, sim, desde que a gente penetre em todos os conhecimentos que a humanidade já descobriu até hoje. Hoje temos a física quântica nos dando uma boa base, não digo um completo fundamento para que a gente já possa compreender a natureza, mas seria um ponto de apoio para ver como é possível todos esses fenômenos já conquistados de conhecimento, né, a gente botar agora a serviço do homem. A natureza se curva ao homem e faz o que o ser humano exige dela. Prova é que nós estamos agora desfrutando de uma tecnologia maravilhosa, internet e tudo isso, mas alguém estava lá arrancando minério na Terra para ter um pouquinho de substância para fazer esse equipamento eletrônico que está funcionando hoje. E ondas de rádio estão transitando de um lado ao outro, tudo a natureza se doando a nós para que a gente possa desfrutar desse grande conforto que a gente tem hoje. Nós temos mais conforto que qualquer rei da Idade Média em nossas casas. A gente está num momento assim de muita facilidade e a natureza se doando completamente ao homem. Então, essas são pequenas observações que nós temos que levar em consideração e quão responsáveis nós somos agora perante tudo isso que está a nosso dispor. E agora, com grande sabedoria em busca disso. Eu ia trazendo a história da agricultura biodinâmica, de onde esse filósofo e matemático, foi o Rudolf Steiner, de onde ele trouxe esse conhecimento, quer dizer, que ele buscou na obra científica de Goethe. Goethe foi visto sempre como um poeta, mas ele tinha uma obra científica maravilhosa e trouxe uma nova forma de observar a natureza, uma forma holística de olhar o todo. Então, como nós trazemos esse conhecimento profundo de microbiologia ligado à astronomia, por exemplo. Na nossa formação de agricultores aqui, nós propusemos, nesse momento que a gente estava estudando fertilidade do solo, que os alunos fizessem pão em diferentes dias para que a gente pudesse, ao fazer o pão, ver como o fermento poderia se desenvolver. Quer dizer, que há momentos que o fermento não se desenvolve bem, o pão fica mais baixo, não fica tão exuberante, porque a condição cósmica não está contribuindo com isso. Então, ou a gente vê esses fenômenos acontecendo na realidade, ou a gente vai ficar no processo de acreditar. Eu não quero isso, eu quero realmente botar em xeque cada um desses conhecimentos e ver se isso é verdade. E podar a uva no momento errado também para ver naquele pé como é que a brotação acontece. E como tudo isso pode ser trazido de novo, né? O quanto que essa recomposição de paisagem, como esse assunto da formação de humus, o que é o humus, né? Ele é a única substância realmente terrena. Todo o resto veio nessa grande formação do universo, a poeira cósmica, a gente pode chamar, se juntar, formar um grande sol, esse se repartir de novo, construir um
o início de um planeta, de um sistema planetário, depois voltar a se reunir de novo e depois se separar de novo. Então, todos esses grandes períodos incomensuráveis para formar essa maravilha que é a Terra hoje, que se posiciona exatamente no mesmo ângulo que o Sol está para com a Terra. O nosso coração está inclinado no mesmo ângulo que o Sol tem em relação à Terra, ou a Terra em relação ao Sol. Se nós colocássemos o nosso coração na vertical, o nosso corpo teria uma inclinação de 30 graus, igual ao que a Terra se oferece ao Sol. O quanto, então, essa ideia da formação do cosmos ainda está hoje reverberando e ajudando a construir a natureza que a gente desfruta, essa natureza humana, para observar ela. Nós chegamos ao ponto de consciência humana que nós nos separamos da natureza e podemos olhar tudo isso de fora e como agora desfrutar de todo esse conhecimento e botar isso de forma sábia a favor da humanidade. Eu gosto de fazer uma pequena comparação entre um dia e um ano. Hoje, ao amanhecer, nós tínhamos uma primavera acontecendo. Chegar ao meio-dia, nós vamos ter o equivalente a um verão. Ao entardecer, um outono. E à noite, um inverno. Né? Como fosse um mini ano a cada dia acontecendo. E quando eu falei da formação de humus, há pouco, o humus ele é fruto de tudo que aconteceu durante o verão. Quer dizer que durante a primavera as folhas crescem, desenvolvem, maturam e depois elas caem na terra. Quando chega o outono, elas caem na terra. E lá, esse destruir da folha pela microvida do solo se plasma uma substância escura, que é o humus. Quer dizer, como se fosse toda uma sabedoria que as plantas captaram durante todo o período de primavera e verão, guardaram todas essas imagens cósmicas que as estrelas, os fenômenos, todos que aconteceram, foram plasmados ali naquela folha, e isso agora cai no solo e fica guardado como um tipo de um segredo. Esse segredo ele é desvendado pela vida do solo e impulsiona a brotação nova no ano seguinte. Quer dizer que a fertilidade do solo, das plantas, a exuberância das plantas depende do que aconteceu no ano anterior. E a partir disso, de um combustível todo para o ano seguinte acontecer, ele depende do que aconteceu no ano anterior. No caso das culturas anuais, no caso do arroz, aquela palhada, aquelas raízes que ficaram do ano anterior, aquilo tudo vai ser um impulso para que o próximo ano possa acontecer. Nós podemos olhar unicamente na parte de energia, quanto carbono foi guardado lá, e quanto esse carbono agora é liberado através da vida do solo, fornecendo energia para que a planta possa surgir de novo. No arroz fica na palhada tudo isso guardado, e nas raízes do solo. Na uva vai ficar no tronco, aquela seiva rica de açúcar, e ela vai guardar muita dessa substância para o ano seguinte no próprio caule da uva. Né? Então, observar todos esses fenômenos, isso, digamos, é um grande exercício de compreender essa metamorfose de tudo que acontece. Não teríamos como nós imaginar, a partir da raiz, uma ligação com a flor ou com o fruto que vai acontecer. Então, todos esses ritmos de pulsar é um exercício de conhecimento que nós podemos desenvolver no nosso pensar. Se nós fizermos esse exercício internamente, nós vamos descobrir uma nova forma de educar o pensar humano. É isso, digamos, que a antroposofia traz como conhecimento para que a gente aprenda a desvendar a natureza de novo. E voltando, então, a esses assuntos mais profundos, a gente pode depois tocar levemente nos preparados biodinâmicos, que seriam uma forma de renovar a vida da Terra, mas a gente pode andar um pouquinho ainda e ver como alguma ideia, a planta pode ter surgido lá nos primórdios da formação da Terra. A gente tem o granito, né? Como se formou o granito. É que uma grande cataclisma acontece, tudo entra lá para o fundo da Terra
e passa para um processo de fusão, e aí inicia lá na profundidade um início de cristalização muito lento. E esse processo de cristalização, o primeiro cristal que se forma é a mica, semelhante a uma folha. Inclusive na mica nós temos no centro dela o magnésio, né? Então o silício, ele é o grande carreador, ele transporta, aquele gel de calor, ele transporta junto de si todos os minerais e forma aquela lâmina bem horizontal, como se fosse uma folha, e depois o processo de resfria um pouquinho mais e um novo mineral consegue se formar. Nós temos então a formação do feldspato, já não participa mais desse processo que nós temos no centro da hemoglobina, né? No centro da hemoglobina, no sangue nós temos ferro, na planta nós temos magnésio. Então, o magnésio já não participa mais desse processo. Nós temos o potássio lá formando um cristal ocluso em si mesmo, que é o feldspato. Então, o feldspato, sendo transportado, ele sendo o grande plasmador dessas imagens, forma um nó, como fosse o nó de uma planta. E aí, depois, ao final, quando não tem mais nenhum espaço, o silício sozinho, cheio de coragem, preenche como agulhas aqueles espaços, formando linhas de quartzo, né? Dando essa imagem do broto da planta, o esticar da planta. Então, a ideia, a planta já vem lá desde a formação do granito, a folha, o nó no feldspato, a folha sendo a mica, o nó do feldspato e depois o esticar-se do quartzo, trazendo essa ideia à planta já desde a época do granito. E agora a gente pode desfrutar desse conhecimento aos nossos olhos cada vez que a gente contempla uma planta. E ela sendo sugada pelo sol, formando essa espiral maravilhosa, ela sempre cresce de forma espiralada, né? Então a gente olhar essas maravilhas que vão se desvendando aos nossos olhos e vendo esses movimentos do cosmos plasmando essas ideias. Nós temos no centro da nossa reunião, quem convida todos nós, o José Barrenoevo, né? Ele está na posição do Mercúrio, né? Fazendo esse Deus Mercúrio da comunicação, fazendo tudo acontecer. O Mercúrio faz uma dança na visão terrena, né? Na forma geocêntrica. A planta é geocêntrica, ela não chegou a Copérnico ainda, ela não sabe que é o Sol o centro do universo, mas para ela a Terra ainda é o centro do universo. Então ela olha para Mercúrio e Mercúrio desenha em cima no céu uma estrela perfeita de 3 pontas, né? E aí todas as monocotiledôneas vão fazer flores com 3 pontas. Nós temos lá no butiazeiro uma estrelinha dupla de 3 pontas, né? E formando um hexágono. É uma coisa maravilhosa. Depois no fruto do butiazeiro nós temos novamente essa imagem de 3 lóbulos formando, digamos, esse plasmar que Mercúrio sopra sobre a Terra. E se nós olhássemos as rosáceas, né, ou as dicotiledôneas, de uma forma geral, nós temos, então, em 2 anos, Vênus desenhando lá no céu essa estrela perfeita de 5 pontas, e as plantas obedientes, amavelmente, copiando essas imagens, são desenhadas lá no céu. Então, nós temos essas flores de 5 pétalas sendo plasmadas de forma tão harmoniosa e tão perfeitas à nossa frente. Então, esse encantamento, essa sabedoria, essa possibilidade de produzir muito alimento na paisagem, paisagens produtivas. Isso, digamos, é o grande proposta que a agricultura biodinâmica traz. Muito rigor científico, muita pesquisa, muita dedicação amorosa para com a natureza. O João? Tínhamos escutado sobre essa... Oi, querido. Nós, chegando assim mais ou menos no tempo da conclusão, para a gente poder continuar depois com um bate-papo, com uma conversa contigo, né? Não sei se tu quer... Falaria agora o Marcelo, e voltaríamos a ti para continuar um bate-papo, uma conversa, fazendo questionamentos sobre observações importantes que tu fizeste aí, que para mim, pelo menos,
Foi muito, muito, muito importante. Eu vim observando aqui, eu sempre pergunto para o Diego como é que é, eu planto cenoura, planto o quê, planto alface, o quê? Esse calendário, que eu nunca tinha dado muita importância, é determinante. Eu só cito duas, plantei aqui, rabanete e cenoura em datas certas e erradas, né? A cenoura que eu plantei está com 1 metro de altura de folha, porque eu plantei no período da folha. E não deu nada embaixo. Assim, só en passant, estou dando um toque aqui antes de passar para o Marcelo. Quero registrar mais uma coisa aqui. Vocês estão vendo as orquídeas aqui do lado. Isso também Eu acho que esse aqui é um início de um grande trabalho que a gente deve dar continuidade e ter a união e a cooperação das pessoas. Eu acredito que a partir disso a gente vai ter muita possibilidade de dar seguimento no que nós estamos começando hoje. É a primavera, vamos aproveitar. Marcelo, passa a palavra para ele. Sim, só quero registrar aqui também as orquídeas, que é de um vizinho aqui a 50 metros daqui, de quem eu comprei a minha área. Ele produz orquídeas aqui em Viamão, né? E ontem conversávamos de iniciar uma rota das especiarias, né? Tudo inspirado nessa conversa, nesse encontro contigo hoje. Até vamos abrir um portão aqui para facilitar a visita das pessoas. Então, eu quero agradecer também ao Luiz Lichtenstein. Provoca ele a produzir baunilha para nós. Ele sabe que ele estava plantando baunilha. Eu descobri que eu plantei baunilha aqui, não pode ser no sol. Ele andou, agora não sei como é que está, eu vou fazer essa provocação. Porque há uns 2 anos atrás ele me disse, olha, a tua baunilha está errada, tal, né? Ele tem aqui galpões, estufas, e ele exporta as orquídeas também para o exterior, e está encantado, está nos assistindo agora, ele está gripado, por isso não veio aqui, e quer entrar nessa área biodinâmica, fazer experiência paralela ao que ele está fazendo hoje, né? Mas vamos ao Marcelo Pedroso. Marcelo tem sido um achado aqui. Houve uma recomendação, estava precisando, quando eu pensei em entrar nessa área e seguir os ensinamentos, né, da biodinâmica, de, preciso começar a podar. Aí o Diego me orientou como fazer a pasta, etc. E o Marcelo entrou procurando seguir as orientações e as podas, e nos foi muito importante, já está há 3 meses atualizando o nosso trabalho aqui. Por favor, Marcelo, contigo o espaço agora. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade. Saudação ao professor Paulo Vitor, que não só na academia, mas como também fora do ambiente da academia a gente tem se encontrado e tem desenvolvido alguns trabalhos. Ao seu José Barruinuevo, que foi um achado também, uma pessoa comprometida com a natureza e que é um entusiasta por Viamão, assim como eu. E nesses fundamentos da biodinâmica parece que vai de vento em popa. A diversidade que ele tem na propriedade é algo espetacular. Junto à academia, isso funciona como uma estação experimental, porque é uma oportunidade única para quem está na formação da agronomia ter o contato e poder desenvolver um trabalho como o senhor José aqui está desenvolvendo. O Diego também é uma pessoa que me despertou a curiosidade pelo biodinâmico, em função do conhecimento que tem. Confesso que o meu conhecimento é muito raso, mas tem uma afinidade bastante grande com o sistema e com o fechar a porteira, que é muito importante. Ressaltando lá atrás na Araucária, eu estive numa oportunidade há pouco tempo na Serra e gostaria de fazer uma parte em relação a outro produto da Araucária, que é a grinfa, que se deposita enormemente no terreno, escondendo um pouco do amido, que pode ser ofertado ou para o gado ou para outros pássaros, e
é uma matéria divina para substratos e para a formação de composto, que também é uma produção extremamente vigorosa da parte da araucária. Eu gostaria de saber do seu João, que eu o conheço também há muito pouco, o que ele me diria a respeito da troca de sistemas de plantios e cultivos convencionais para o biodinâmico. Eu percebo que existe muita resistência, principalmente de pessoas que trabalham em maior escala, né? Em propriedades menores, eu acredito que seja algo muito, muito fácil de desenvolver, haja vista o que estamos fazendo aqui na propriedade do Sr. José Barrignuevo. Então, a minha dúvida maior é quanto, para esclarecer as pessoas também, que eu acho que é uma dúvida recorrente, é quanto essa mudança, né, de sistema. É fácil, é difícil? Como é que se poderia facilitar essa mudança de sistemas convencionais, com essa quantidade de veneno, para um sistema biodinâmico, onde o conhecimento do cosmos também eu estou vendo que é muito importante. Porque não adianta só ter o conhecimento de práticas agronômicas e estar fora de um fluxo energético, ou seja, fora do tempo de fazer o trato cultural, ou a poda, ou o plantio. Então essa é uma dúvida que eu tenho e espero essa próxima semana, com a possibilidade de fazer esse curso, esclarecer maiores dúvidas em relação a isso. E mais uma vez agradeço a oportunidade de participar deste evento. Obrigado. Contigo, João. Então, querido Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu também sou um grande apaixonado da grimpa, porque ela também é medicamento, né? A grimpa triturada junto no sal para os animais, ele elimina carrapato, verme, tudo isso, né? É medicamentosa. Eu vi horta sendo feita com um colchão, um mulching completo de grimpa, e depois as verduras em cima. Era uma horta que estava nascendo no lugar que não tinha hortaliça. Isso foi quase uma terraplanagem. Então, para te ter ideia, lá em cima, lá em Canela. E aí a senhora agricultora, um pouquinho bruxa, vamos chamar, ela fez um colchão de grimpa. E depois de 6 meses começou com a horta em cima e só colhia, uma coisa assim absurdamente exuberante. Então, essa doação da araucária permanentemente ao ser humano, essa postura dela de equilíbrio entre horizontal e vertical, está expressa na árvore madura, é um exemplo para nós seres humanos, né, de postura ereta e sábia. A palavra convencional era muito combatida por minha mãe. Minha mãe, ela sempre pedia para ir no dicionário ver a origem das palavras. Se a nossa convenção hoje é usar agrotóxicos como sociedade, então tudo bem que a gente use a palavra convencional. No momento que nós não aceitarmos mais isso, essa palavra será abandonada. Aí nós vamos começar a usar agricultura com veneno. Mas ainda no momento a gente pode usar a palavra convencional porque a sociedade ainda está aceitando se alimentar de alimentos contaminados. Vai chegar o dia que as pessoas vão dizer: eu não como comida que tenha com excesso de nitrato, que não esteja completamente madura, que esteja contaminada com agrotóxicos. E isso vai chegar o dia. E aí todos os agricultores vão mudar, porque os agricultores, eles são o reflexo do que as pessoas querem comer. Prova é que aqui próximo de casa tem tabaco plantado. Se tem tabaco plantado, porque tem pessoas com muita vontade de queimar o tabaco e aspirar essa fumaça para dentro do corpo. E aí o reflexo é esse. Se as pessoas, em vez de ter esse costume de queimar o tabaco e aspirar essa fumaça para dentro de si, se elas tivessem o costume de ter flores no bolso e observar uma flor a cada 10 minutos, pegar uma flor e olhar ela com muito carinho e boa vontade, nós teríamos na paisagem cultivo de flores. Vocês concordam comigo nisso, né? Não seria diferente. Então, o agricultor, ele é corresponsável com a sociedade em relação a isso. Então, eu espero ter ido um pouquinho nessa direção, mas sobre áreas
grandes. Nós tivemos a chance, de alguns anos atrás, de virem alguns agrônomos que trabalham com agricultura biodinâmica na Austrália, com áreas muito grandes de cítricos, com aplicações aéreas de preparados biodinâmicos, inclusive para a organização do processamento das cítricas. Então, eles precisavam ter um escalonamento da chegada no grau Brix ideal da laranja, lá no esmagamento. Em função disso, eles faziam as aplicações de preparado de silício, por exemplo, chip sílica, né? Então, a sabedoria deles está tão grande, e usando como uma ferramenta realmente agronômica os preparados, que a gente fica assim, pô, a gente está meio dormindo, não está aproveitando toda essa sabedoria para usar dentro de uma técnica de área grande. Tem áreas assim de 5, 6 mil hectares com biodinâmica. Na Patagônia tem áreas muito grandes. Então, não é só para área pequena, não. Ela pode ser observada de uma forma grande num pequeno vale de muitas pequenas propriedades. Essa é uma questão de ocupação humana, né? Mas não tem nada a ver com a biodinâmica. A biodinâmica ela serve para todas as paisagens, para todas as culturas. Eu pude prestar consultoria no sul do México, região arrozeira, clima equatorial. Estive dando consultoria aqui em Salta, numa região bastante seca, em cana-de-açúcar, onde a intenção era produzir álcool biodinâmico para um laboratório de medicamentos antroposóficos. Estive também mais ao sul da Argentina, onde tinham várias culturas de cereais de inverno e alguma coisa de fruticultura também. Agora, essa composição da propriedade rural, a economia do organismo agrícola, isso também vem com grande contribuição de reorganização social. Quer dizer, que a transformação dos alimentos a nível de propriedade, isso agrega valor ao produto, mas também convida mais pessoas a estarem no meio rural produzindo com uma qualidade de vida muito interessante, né? Visitei várias fazendas biodinâmicas na Europa, e em todas elas eu sempre vi essa transformação dos alimentos. Um exemplo, uma propriedade onde um casal de mais idade produzia 2 hectares de girassol, e dizia, bom, 2 hectares de girassol a pessoa não sobrevive. Mas eles, em dia de inverno, estavam esmagando girassol, extraindo óleo e vendendo a garrafinha de óleo de girassol com a marca da fazenda. Só que o bagaço que sobrava, né, isso ia para o porquinho. Só que o porquinho não era vendido vivo, era vendido um presunto defumado de uma qualidade excepcional. Então, se tu for ver essas transformações a nível de propriedade, vai ver quantas pessoas podem estar no meio rural produzindo com muita qualidade alimentos saudáveis. Então, essa ideia produtivista unicamente, ela não resolve a questão econômica do agricultor, e também esse desperdício muito grande que acontece nas cidades, né? Através do centro de distribuição de alimentos, eles pedem muito alimento. Então, há um grande erro de distribuição, não é falta de alimento. Ou foco do que produzir. Muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar, João, para agradecer aos muitos comentários na nossa transmissão. Muita gente comentando, muita gente participando, muita gente agradecendo até a oportunidade. E eu observo que esse evento ficará gravado no Face da Quinta das Jabuticabeiras. Então, quem não acompanhou, quem perdeu uma parte, ele vai ficar gravado na Quinta das Jabuticabeiras. Mas vamos voltar aqui ao Paulo Vitor, né, que já fez a sua observação inicial, para conversar e intensificar essa conversa aqui com o João. Bom, dentro desse nosso bate-papo aqui, eu quero destacar outro fator que eu considero muito importante desse sistema complexo, que normalmente o ser humano ele só dá importância àquilo que ele vê. E dentro desse sistema é muito importante nós sabermos que existem micro-organismos invisíveis, mas que têm uma importância violenta em todo esse processo de transformação. Nós estamos falando, né, do humus, do composto, da reciclagem, e que é feito por micro-organismos em que, num sistema bem equilibrado, eles nos ajudam e muito. Inclusive, fazendo uma propaganda do nosso trabalho, uma das linhas que a gente trabalha também lá na faculdade é com o estudo com fungos micorrízicos. Porque quando se fala em micro-organismos, normalmente a gente tem a tendência em pensar só
em organismos causando doenças, mas existem organismos benéficos e que são fundamentais que a gente mantenha o sistema equilibrado para que eles possam nos ajudar sobremaneira. Então, por exemplo, esses fungos micorrízicos, eles formam a simbiose com 90% das plantas terrestres, onde eles recebem carboidrato da planta e fornecem nutrientes, água e, inclusive, proteção contra doenças. E já há trabalhos mostrando, por exemplo, que uma planta arbórea colonizada com esse fungo, ele consegue, através da sua hifa, colonizar a planta vizinha e fazer a troca de nutrientes entre plantas. Então, é muito importante que se tenha em conta, só falando desse grupo. Existem os tricodermas, que são outros grupos de fungos benéficos, que também nos ajudam bastante para a proteção das plantas como um todo. Então, mais como uma pincelada, e todos que tiverem interesse, e já adiantando, mais adiante eu posso repassar para vocês, que a Faculdade de Agronomia está aberta a quem precisar, quem quiser entrar em contato conosco, estamos à disposição. É uma obrigação nossa, né? Nós estamos trabalhando, dando aula, formando no nosso caso, lá, engenheiro agrônomo, mas eu considero particularmente muito importante, uma obrigação nossa também atender ao nosso público externo, que é quem paga o nosso salário. Né? Então, para mim, é um prazer poder estar junto aqui, né? E sempre que precisar da gente, né, conte conosco aí para colaborar no circuito. Né? E uma pergunta, se é possível fazer para o João, por favor, né, uma curiosidade, como é que surgiu na tua vida o biodinâmico? Porque eu imagino, e conhecendo como sendo professor da faculdade, e a meia culpa, nós temos ainda uma deficiência. Né? Nós formamos, digamos, assim como tu falasse inicialmente lá que a agricultura estava junto da educação, nós também dentro da academia estamos cada um com seu tijolinho e às vezes nos esquecemos de colocar o cimento na formação do nosso profissional. Né? E, lógico, a gente até comenta, nós estamos passando a ferramenta e o nosso agrônomo também tem que ter essa capacidade de unir. Mas falta muitas vezes essa nossa intercalação e a gente tem a tendência de ir para o corriqueiro, fugindo, né, das novidades. Né? Eu te pergunto, então, quando é que houve essa tua opção? Foi de família? Foi de família. Eu posso dizer assim que tem algumas décadas já, mais de 100 anos. Em 1910, um violinista veio a Porto Alegre e ficou hospedado na casa do meu avô. E na hora de ir embora, em pagamento, ele deixou um livro, Ciência Oculta, do Rudolf Steiner, para o meu avô. E a partir daí, então, ele começa a estudar antroposofia. E o meu pai, onde ele morou, ele sempre formou grupos de estudo de antroposofia. Ele sempre fomentou. Eu estudei no Jardim de Infância Valdo, ali onde era o Petrópolis Tênis Clube, em Porto Alegre. Era uma prima do meu pai que conduzia. Então, sempre houve essa ligação de fomentar esse conhecimento, né? E eu, com 6 anos de idade, se perguntasse o que eu queria fazer, eu disse, eu quero ser agrônomo e trabalhar na fazenda. Eu já tinha um irmão agrônomo, 19 anos mais velho que eu, muito sábio também, e eu sempre me espelhava ele como um irmão ideal, né? Então, ele era o mais velho, e aí eu sempre queria fazer agronomia e vim morar na fazenda. E participei, então, como adolescente. A fazenda foi arrendada em 74, de 74 a 83 eu não tive acesso aqui. Então, nesse período, eu fui um pouco, como diz assim, terrorista. Eu participei da fundação da Agapan, que era completamente proibido fazer isso na época da ditadura. Então, era muito, para um jovem adolescente, era a coisa mais maravilhosa do mundo, a gente poder fazer algo proibido. Então, junto com o Lutzenberg, muito apaixonado pela ecologia, né, que teve esse alimento também. E durante a faculdade de agronomia, eu me formei 4 anos e meio, era 5 anos e meio naquela época, mas eu fiz o mais rápido possível, porque estava já com o compromisso de começar a atuar aqui na propriedade da família, que a gente recebe ela, então, bem destruída, e tem que inventar a biodinâmica do nosso lugar. Quer dizer, que a agricultura biodinâmica ela é da Europa, da Alemanha, não há cultivo de arroz lá, então nós temos que descobrir como esse processo
interno do organismo funciona, né? E a gente vai vendo depois em todas as fazendas biodinâmicas que estão estáveis, sempre tem um ovo de Colombo lá, sempre tem uma coisa nova sendo descoberta a partir desse olhar amoroso do agricultor. Eu me torno agricultor nesse momento, né? Já não mais agrônomo, quando eu estou aqui dentro da propriedade. É claro que apaixonado pela agronomia, acho que é uma das formações mais ecléticas que a gente pode desfrutar na atualidade. Eu tenho assim, o maior carinho pela minha faculdade. Fui convidado pelos formandos já 2 vezes a dar aula aí na faculdade, pelo Fábio Del Sole me convidou. Então, tenho assim, muito carinho e sempre muito bem acolhido pelos alunos por esse novo conhecimento que é a agricultura biodinâmica. Bom, muito bem observado, encantadora essa tua experiência e essa tua vivência aí. Bueno, vou ler não é um comercial, um texto aqui que eu recebi e que eu acho que sintetiza muito essa nossa conversa antes de entrarmos na exposição final, na despedida. Procura-se a cura da terra, o bem-estar do produtor, a produção de alimentos sadios para o consumidor, o desenvolvimento da espiritualidade do homem, através do desenvolvimento de forças existentes no mundo natural e a participação da humanidade neste processo. Tem muita gente realmente ligando aqui, como eu te falei, João, né? Pessoas estão participando, e isso me encanta muito, porque talvez esse encontro sirva de um estímulo para que mais pessoas discutam, participem, estudem e tenham a oportunidade que eu estou tendo de conhecer um pouco desses ensinamentos todos. A transmissão que nós estamos fazendo, ela ficará disponível em nosso canal do Facebook. Vou destacar isso, vai estar à disposição. E perguntas que eventualmente mandarem, pode deixar aqui que nós vamos encaminhar de alguma forma. Eu converso contigo, João, e a gente manda a resposta. Falaste no Lutzenberg. A Lara Lutzenberg é uma que está nos assistindo. A Lara, eu tenho conversado muito com ela, porque sou admirador, eu tenho muitos livros do pai dela, e acompanho o trabalho dela, admirável, e ela tem sido assim dado muito estímulo ao trabalho que você faz e à preservação do meio ambiente. Não, então, faço questão de registrar isso e agradecer a contribuição que a Lara está dando. Bom, eu pediria agora, chegando ao final, temos poucos minutos pela frente, que fizesse teu encerramento, João. Tua saudação final aí aos que estão acompanhando, ao público que nos acompanha, e deixa aí a sua mensagem. E desejar-te agradeço muito por estar colaborando com esse debate. Mais uma vez, assim, muita honra de participar desse movimento tão lindo, agora bem na explosão da primavera, ela vindo com toda essa exuberância. E lembrando, então, que os agricultores, como guardiões das paisagens, né, eles enviam para a cidade essa energia cósmica que as plantas guardam em si, que os animais também trazem, né? Isso é levado para a cidade, pode ser desfrutado lá. E o que a gente gostaria de receber de volta da cidade é realmente que vertesse cultura sobre o meio rural. O dinheiro que é pago pelo alimento é para viabilizar que as propriedades rurais funcionem. Isso é uma questão técnica de dinheiro, né? Mas o verdadeiro pagamento que a cidade tem o compromisso de devolver ao agricultor é verter cultura sobre o meio rural. Eu fico assim muito agradecido por poder estar participando aqui junto a vocês e espero que esse seja o início de um grande trabalho que a gente vai construir junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, minha escola. Fico contente que os professores estejam aqui presentes, o aluno ainda também é um artista, né? Não abandona a arte, por favor, de jeito nenhum. E, José, com todo o carinho do coração, te agradeço mesmo, com o coração cheio de alegria de ter participado. Aos ouvintes também agradeço a paciência de nos escutar. E a natureza ela é apaixonante, essa grande sinfonia tocando e a gente podendo desfrutar desses aromas e sons que ela produz a nós.
e alimento tão saudável. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado. Eu agradeço muito, João. Paulo Vitor, uma palavrinha final ainda. Ok, eu só tenho a agradecer também a oportunidade de ter podido colaborar aqui, né? Parabenizá-los mais uma vez, José Barrinoevo e toda essa equipe, desejar todo o sucesso de vocês nessa iniciativa, né, de formar essa nova cadeia aí com os vizinhos, né, e saibam que a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estará sempre aberta para atender aí todas as demandas que vocês aqui tiverem, que o público que está nos assistindo aí estiver. Contem com a gente aí para essa caminhada em conjunto aí, vamos aprender junto. Muito obrigado. Marcelo, por favor. Uma satisfação ter participado, é de grande valor ouvir o senhor João, que nos traz toda essa informação, e espero semana que vem conseguir vislumbrar um pouco mais do que é esse sistema biodinâmico no curso que farei aí contigo. Agradeço ao senhor José Barrinoevo, ao Paulo Vitor e a equipe toda aí. Obrigado. Pois é, um registro importante aqui no final. Nada aconteceria, eu não teria feito, não fosse o estímulo que a História Eventos, em especial, muito especial, a Beatriz e a Karine. Eu estava a ponto de desistir, porque estava envolvido em algum outro trabalho. A semana foi uma semana de muito trabalho, teve reforma tributária e outras coisas que eu não quero falar e conspurcar esse nosso debate. Mas fui estimulado, criaram todas as condições, trouxeram equipamento, veio uma equipe maravilhosa, né? O Alexandre, que cuida do som, da parte técnica, ele é músico da OSPA. Eu estou qualificado, né? Eu estou com uma equipe qualificada aqui. Muito obrigado para vocês pelo apoio que vocês me deram, e só por isso eu acho que a gente pôde desenvolver esse trabalho. Agradeço a quem acompanhou. Vamos continuar na Quinta das Jabuticabeiras fornecendo informações, discutindo, falando do que nós estamos fazendo. Uma boa tarde a todos e obrigado por vocês que fizeram esse evento aqui.